Sabe, comida é muito mais do que só o que a gente põe no prato para se alimentar. É uma história de cultura, de conflito, de criação, toda contada através de sabores e ingredientes. E olha, em poucos lugares do mundo essa história é tão rica e complexa quanto no Caribe. E é essa pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos fazer uma espécie de investigação, sabe? Uma jornada de detetive pela história das cozinhas de Cuba, Jamaica e Martinica, para descobrir como cada prato é, na verdade, uma página viva da história. Então, bora lá. Para entender a culinária crioula como ela é hoje, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o primeiro ato dessa história toda. Os sabores originais das ilhas, antes daquela grande colisão de culturas que estava prestes a acontecer. E olha, essa colisão foi, assim, num piscar de olhos, historicamente falando. Em menos de 20 anos, a presença europeia já estava estabelecida nas ilhas principais. Pensa só, em 1492, Colombo chega ao Caribe. Logo depois, em 94, os espanhóis desembarcam na Jamaica. Em 1502, é a vez da Martinica. E em 1510, começa a conquista de Cuba. Um período curtíssimo que mudou tudo para sempre. A despensa original do Caribe era uma coisa riquíssima e super variada. Tinha milho, que inclusive foi oferecido a Colombo como um sinal de amizade, vários tipos de tubérculos, como a mandioca, e uma abundância de frutos do mar, caça, e um item que sobreviveu a tudo isso é o casabe, um pão super resiliente feito de mandioca. É um dos raríssimos legados culinários dos povos nativos que a gente vê até hoje. Bom, agora a gente avança para um momento bem dramático, a chegada dos europeus, que trouxe uma mudança violenta, permanente para a terra e, claro, para a comida. A culinária, assim como as populações, nunca mais seria a mesma. Essa colisão toda deu origem ao que a gente chama de a Grande Troca. Foi uma transferência de ingredientes que foi e voltou e que, no fim das contas, redefiniu a culinária do mundo inteiro. Das Américas para o resto do planeta saíram o milho, o feijão, o abacaxi e, em troca, chegaram aqui o porco, o trigo, o arroz e, claro, a cana-de-açúcar. E de tudo que chegou, um ingrediente em especial ia mudar o jogo completamente: o arroz. Trazido pelos espanhóis, ele se adaptou que foi uma beleza e virou a base de incontáveis pratos crioulos. Muitas vezes sendo usado para adaptar pratos europeus, como a paella, para a realidade local. Só que aí vem uma parte muito triste e complexa da história. Com o extermínio de boa parte da população nativa, a nova economia agrícola, baseada em açúcar e café, precisava de uma nova mão de obra forçada. E isso deu início a um dos capítulos mais sombrios da nossa história, mas que também trouxe o coração culinário da África para o Caribe. As pessoas trazidas à força da África trouxeram na bagagem da memória ingredientes que se tornaram a alma da cozinha caribenha. O inhame, o quiabo, que em Cuba é chamado de quimbombó, a banana da terra e o aque, que, olha só, hoje é a fruta nacional da Jamaica. Mas a história não tá só no que a gente come, sabe? Às vezes, ela tá escondida no próprio nome de um prato, carregando todo o peso de uma jornada que atravessou o oceano. O fufu cubano é um exemplo, nossa, fortíssimo disso. O nome provavelmente vem de um termo da África Ocidental que os traficantes de escravos ingleses ouviram e, sem entender nada, associaram com a palavra food, que significa comida em inglês. É a história da travessia do meio contada numa única palavra. E por falar em histórias de resistência, a gente precisa falar do jerk. A técnica nasceu com os escravos fugitivos, os Maroons, lá nas montanhas da Jamaica. Para conservar a carne de caça, eles usavam um método de defumar lentamente com madeira de pimenteira. O que começou como uma técnica de sobrevivência, de resistência, virou um estilo culinário famoso no mundo todo. Mas calma que a história não para por aí, não. Depois da abolição da escravatura, novas ondas de migração trouxeram mais uma camada de complexidade e, claro, de sabor para a região. Com o fim da escravidão, o Caribe precisou de mão de obra. E aí começa uma nova fase, com trabalhadores da China e da Índia sendo levados para as ilhas. Em Cuba, por exemplo, os migrantes chineses introduziram novas técnicas de fritura, novos ensopados. Já na Martinica e na Jamaica, foram os trabalhadores indianos que trouxeram aquele uso super complexo de especiarias. E essa pegada indiana, ela está perfeitamente representada no pó de Colombo, lá da Martinica. É uma mistura de especiarias crioulas, bem parecida com o garam masala indiano, que virou o sabor definitivo dos ensopados Colombo da ilha. É uma herança direta da culinária hindu. Tá, e aí? O que acontece quando a gente junta todas essas camadas de história? Indígena, europeia, africana, asiática, tudo num prato só.
O resultado é essa cozinha crioula moderna, deliciosa, complexa, onde cada garfada conta uma parte dessa saga. Vamos começar por Cuba, com o prato nacional deles. Só o nome, Mouros de Cristãos, já entrega muito sobre a sua origem, né? Esse prato é pura simbologia da história cubana. O arroz branco representa os cristões, ou seja, os conquistadores espanhóis. Já os feijões pretos, esses são os mouros, uma referência aos escravos africanos. Quando eles são cozidos juntos, viram uma coisa só, simbolizando o nascimento da cultura cubana. Agora, pulando para a Jamaica, claro que a gente vai falar do embaixador culinário deles, o frango jerk. Como a gente já viu, as raízes desse prato estão fincadas lá na resistência e na sobrevivência nas montanhas. Mas o que faz o jerk ser, bom, ser o jerk, né? O segredo está em 3 pilares principais. Primeiro, a pimenta da Jamaica, que dá aquele sabor defumado e aromático. Depois, a pimenta Scotch Bonnet, que traz o calor intenso característico. E para equilibrar tudo, o tomilho, com seu toque herbal mais terroso. E para fechar nosso tour, vamos para Martinica. Lá a gente encontra um prato que encapsula perfeitamente essa herança única, francesa e indiana, o colombo de cabri, que é um ensopado de cabrito. Aqui a fusão é muito clara, olha só, a base é um ensopado de cabrito, bem clássico no estilo francês, mas o coração do prato, o que dá o sabor, é a marinada feita com o pó de colombo de inspiração totalmente indiana. É a técnica europeia encontrando os sabores asiáticos em pleno solo caribenho. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta do começo, né? Cada prato que a gente viu aqui é um verdadeiro mapa histórico. Ele mostra de onde as pessoas vieram, as jornadas que foram feitas, as culturas que se encontraram, que brigaram, que se misturaram. Então, da próxima vez que uma refeição for servida, vale a pena se perguntar: que história esse prato aqui está contando?